a sequência do nosso slide. Ok? Prontinho. Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade, né? Nós estávamos discutindo e entramos já na algumas correlações relacionadas também a um pouco de farmacológico, né? Com exercício, porque de forma que a gente for trabalhar com a reabilitação cardíaca ou mesmo da aptidão, melhora da aptidão ou capacidade cardiovascular, nós também temos que levar em consideração uma parte dos nossos futuros, né, indivíduos, e a gente também tem que levar em consideração essa parte farmacológica que envolve muito e afeta muito o aspecto cardíaco, né, o desempenho cardíaco, principalmente em relação com o exercício físico. Então, pessoal, hoje nós vamos discutir, primeiramente, essa parte de hipotensão pós-exercício físico. Se a gente pensar que vamos imaginar um cardiopata, por exemplo, né? Ele tem uma elevada pressão arterial, né? E quando a gente fala em hipotensão, ou seja, queda da pressão arterial após o exercício físico, isso aí é muito benéfico para ele, né? E o principal objetivo de uma pessoa que está, de um cardiopata, por exemplo, de uma pessoa hipertensiva, é a regulação da pressão arterial, né? Seja com vários protocolos em si, dieta, atividade física, farmacológica, diversas intervenções, na verdade, né? É uma maneira que ele vai procurar várias intervenções para poder regularizar essa situação cardíaca dele e aumentar, né, claro, sua longevidade, né? Então, pessoal, vamos lá. Alguns estudos, por exemplo, mostram que uma única sessão, somente uma única sessão, tá, de exercício físico, retornam aos níveis pré-exercício em poucos minutos, né? Outros casos, por exemplo, essas pressões caem abaixo dos níveis pré-exercício. Então, vamos supor que a pessoa começou um exercício físico, então, antes dela iniciar, seja que você está fazendo um exercício para reabilitação cardíaca, seja exercício que está querendo melhorar sua aptidão cardíaca, então, vamos supor que a pessoa aí vai iniciar o exercício com a pressão arterial 16/9, né? Então, após o exercício físico em si, dependendo, é claro, de vários tipos, tempo, intensidade, o tipo de exercício, os níveis vão cair abaixo desse 16/9. Ou seja, pré-exercício ele tinha 16/9. Assim que terminou o exercício, passou aquele período para entrar em repouso, 10, 15, 20 minutos, o sistema cardíaco ele vai sofrer essa hipotensão, pós-exercício. Tá, professor, como é que eu vou sentir isso daí? Por exemplo, vocês, quando realizam um exercício físico, por exemplo, vocês têm logo após terminar o exercício, vocês sentem aquela moleza, né, após o exercício, né, dá uma baixa, assim, nós temos aquele sintoma, né, bastante o nosso corpo dá aquela moleza básica. Um dos aspectos que a gente entra naquele fator, né, é justamente a nossa pressão arterial, que ela tendência ela dá uma pequena queda, né, após o exercício físico. Então, olha só, olha o benefício que é muito grande quando a gente pensa numa pessoa, né, que tem pressão arterial alta, né? Então, olha os níveis, pode cair aí, níveis sistólicos, né, em repouso, de 10 a 12, ou seja, 100 a 120, né, mililitros de mercúrio, e de 5 a 7 em pressões diastólicas, né? Alterações ela pode persistir até em 4 horas.
Isso é um benefício muito grande, né? Imagina uma pressão ser regularizada, né, a níveis normais, por até 4 horas, somente por uma sessão de exercício físico, livre nesse aspecto aqui, livre da parte farmacológica. Então, uma forma de prescrever, tá? Existem vários protocolos em relação à prescrição de exercício. Eu vou apenas passar um exemplo aqui para vocês de alguns parâmetros que vocês podem utilizar futuramente justamente para prescrever, tá? De forma que, principalmente para regularizar a níveis de pressão arterial. Então, nós temos aqui, pessoal, dentro de alguns protocolos, existe basear o exercício físico numa intensidade de frequência cardíaca máxima, ou seja, existe alguns cálculos, inclusive eu passei já cálculo para vocês, estava no slide, na turma que faz prática, eu passei também um dos cálculos, né? Se eu não me engano, eu passei a fórmula do Tanaka, certo? Que a gente faz um cálculo, né, com a estimativa da idade da pessoa e faz uma regrinha de 3, tirando aí nesse exemplo aí de 40% a 70% da frequência cardíaca máxima. Então, vamos supor que no cálculo deu 200 BPM de frequência cardíaca máxima, ou seja, batimento por minuto, então vai tirar esses 40% a 70% de 200, que seria a máxima dessa pessoa. Apenas um exemplo para vocês. Tá? Não tem necessidade, a níveis cardíacos, pessoal, de regulação de pressão arterial, não tem necessidade de uma intensidade de exercício maior que 70%. Posso passar 85%? Pode, desde que você acompanhe esses parâmetros na pessoa. Quando você aumentou a intensidade ali para 80%, 85%, como é que foi a reação da pressão arterial? Como foi a elevação da frequência cardíaca? Então, você tem que acompanhar, né? Como está a oxigenação? Está ok? Não é simplesmente passar uma sessão de exercício, seja para reabilitação, seja de força, simplesmente deixar a pessoa lá 30, 40 minutos, 50, 1 hora, que seja, sem o que? Acompanhar os parâmetros fisiológicos da pessoa. Você tem que entender que por fora de um corpo você não consegue conhecer, a não ser que comece a mensurar, tá certo? Principalmente aplicado ao exercício físico. Você tem que constantemente mensurar, essas valências fisiológicas, sistema cardíaco, sistema respiratório, e acompanhando todo esse processo aí, ok? Exercícios regulares, por exemplo, predominante isotônicos, ou seja, são aqueles exercícios que têm alteração de comprimento muscular, de forma da fase concêntrica e excêntrica de um exercício, né? Ou seja, uma flexão e extensão, por exemplo. Então, são exercícios dinâmicos ou isotônicos. Para quem já passou pela cinesiologia, já tem essa base aí, que são exercícios isotônicos, né? Que é aquela fase concêntrica e excêntrica do exercício. Ou seja, que tem uma mobilização, ritmo, de grandes massas musculares. Isso é muito importante, tá? Quando a gente trabalha principalmente com a parte cardíaca, pessoal, de uma reabilitação, seja o que for, nós temos que trabalhar principalmente grandes grupos musculares, evitar um pouco de exercício muito concentrado, né? A pessoa quer fortalecer, ela quer trabalhar, por exemplo, o sistema cardíaco, mas está lá fazendo algo concêntrico, por exemplo, para o bíceps braquial. Então, isso não é uma estratégia muito boa para trabalhar com o sistema cardíaco, né? Então, aqui, alguns exemplos, como a marcha, né? Ou a caminhada, corrida, com pacientes mais condicionados, tá? Essa parte da corrida aí. Estimular a prática moderada de outras atividades, como ciclismo, natação, musculação e afins, né? Então, esses são exercícios. Quando eu falo ciclismo, pode ser aquela bicicleta ergométrica, pode ser a bicicleta de spinning,
pode ser a bicicleta ergométrica horizontal ou vertical, tá? Ou pode ser simplesmente um ciclismo aí, tá certo? No ambiente, né? Ou seja, na rua. A liberação sem medicação prévia, somente para pacientes que apresentem níveis, olha só, de pressão arterial diastólica entre 90 e 105, tá? Então, isso aí sem uma medicação prévia, ok? Então, passou de 105 mililitros de mercúrio e não pode ter lesão no órgão, claro, não pode ter lesão cardíaca, certo? Então, isso é para níveis sem uma medicação prévia, ok? Bom, alguns aspectos, por exemplo, a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, manobra de Valsalva. Né? Manobra de Valsalva é aquele sistema que você vai fazer uma pressão intratorácica, né? Aquela pressão negativa, durante um determinado movimento corporal. Você vai pegar um peso, por exemplo, né? Você dá aquela pressão intratorácica para fazer força. Então, nós chamamos isso aí da manobra de Valsalva. Então, isso se deve aumentar, porque quando você faz uma pressão, uma manobra de Valsalva, pessoal, aí, nesse momento, você está causando essa pressão torácica negativa, ou seja, você está vasoconstringindo o seu sistema circulatório, isso acaba o quê? Aumentando a pressão arterial. Né? Então, quando a gente está trabalhando com a pressão mais elevada, evitar ao máximo sobre fazer essa manobra de Valsalva aí. Né? Outros aspectos de contraindicação, né, para realizar um exercício físico, olha só, pressão arterial tiver acima de 200, né, da sistólica, 200 mililitros de mercúrio, ou a diastólica acima de 110. Isso aí é bom evitar, né? A não ser que tenha uma liberação, uma medicação e uma liberação prévia, né? Antes de realizar o exercício, que a tendência é diminuir. Arritmias descontroladas, né? Doença ou febre aguda. Quando a pessoa está com febre, por exemplo, ela aumenta a temperatura corporal, isso favorece que o aumento também fisiologicamente vai ter o aumento da frequência cardíaca também. Né? Problemas ortopédicos severos, cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, esse aumento, a pessoa que está com um volume cardíaco bastante aumentado, né? Ou seja, a musculatura ali do miocárdio, o que aconteceu? Ela hipertrofiou. Quando você hipertrofia demais a musculatura sem aumentar as câmaras cardíacas, átrios e ventrículos, você tem que aumentar a parte interna. Isso é benéfico, se for em relação ao exercício. Agora, se for patologia, igual está constando aqui na cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, o miocárdio, ele aumentando a espessura deles, pessoal, o que acontece? As câmaras cardíacas vão diminuir mais de espaço, ou seja, a pressão ali vai ser maior ainda. Né? Uma recente, olha só, realizou cirurgia de ponto de safena, né? Ou a revascularização, certo? Então, menos que 4 semanas também se evitar, 4 semanas só, tá? E uma gravidez complicada também. Então, isso aí, quem vai liberar lá vai ser o médico, sobre aspecto da gravidez, aí, ele que vai determinar, né, o nível que ela está. Então, pessoal, algumas patologias também, outras patologias que vão envolver a pericardite, né, o pericárdio é a nossa membrana do miocárdio, do coração, então existe um processo inflamatório, né, aumenta a nossa membrana cardíaca de um motivo inflamatório, né? Então, o nosso coração ele vai bater de forma errada, né? E durante um treinamento, por exemplo, durante uma sessão de exercício físico, também não é recomendado, né? Quando a pessoa está com processo inflamatório no pericárdio, ok? Aqui nós temos um exemplo lá que eu falei para vocês, pessoal, a respeito da cardiomiopatia hipertrófica. Olha só, do lado esquerdo aí da tela de vocês, seria um coração normal, né? Olha aí, os ventrículos, os átrios, tá certo? E nós vemos aqui,
Olha só, olha a espessura do miocárdio aqui, esse músculo cardíaco. E olha, por exemplo, o espaço das câmaras dos ventrículos aqui. Okay? Agora vai para o lado direito e faz uma comparação. O que aconteceu? Principalmente aqui, ó, uma hipertrofia na parte do miocárdio ventricular, né? E acabou diminuindo, né, o volume interno das câmaras dos ventrículos, principalmente. Então, isso acaba elevando a pressão, né? Então, pode ocorrer por vários motivos isso aí. Pode ter problema em válvula cardíaca, pode ter uma obstrução, né, numa artéria pulmonar, enfim, veias pulmonares. Pode estar ocorrendo aorta, né, aorta ou artéria pulmonar, né, onde está saindo a nossa parte do sangue dos ventrículos, ok? Olha aqui um processo cirúrgico, né, a revascularização, ou seja, ponte safena. Então, houve uma obstrução, principalmente por depósitos de colesterol, e a pessoa, ela fez uma desobstrução aí, uma ponte safena, revascularização, de se ligar num processo para dar continuidade na irrigação sanguínea, né? E ela teve que fazer esse procedimento justamente porque o excesso de colesterol forma essas placas, né, tá aqui exemplo aqui, essas placas gordas, que acabam obstruindo os vasos sanguíneos, certo? O marca-passo, né? O marca-passo hoje evoluiu demais. Antigamente o pessoal tinha receio até de entrar nas portas de banco, que é a porta giratória, né, com medo de travar a porta, enfim, não podia nem começar a trovejar, que a galera que usava o marca-passo tinha até medo, né? Às vezes cai um raio aí longe e afetava o marca-passo, tá? Mas hoje nós temos um sistema, né, de marca-passos aí, na verdade, está muito moderno, né? E qual que é o objetivo dele? Então, a pessoa, teve um problema por exemplo, que a gente passou pelos dois nódulos sinoatrial e atrioventricular. Então, são dois mecanismos de controle do ritmo cardíaco, ou seja, são os nossos marca-passos naturais que ditam o ritmo, né, de despolarização e repolarização de átrios e ventrículos, justamente para manter o nosso ciclo cardíaco, ou seja, manter o nosso coração em pleno funcionamento, bombeando sangue através de um ciclo cardíaco, envolvendo um ciclo também de um comando de despolarização, né? Então, justamente a pessoa teve aspecto patológico justamente nesse poder de controle do ritmo cardíaco, que acabou colocando o quê? Um marca-passo artificial. Nós temos as nossas células marca-passo, né, onde que envolve aquelas fibras de Purkinje, né, para fazer a despolarização como um todo no coração, é justamente um marca-passo artificial para manter o ritmo do controle cardíaco. Tá? E vamos lá para os riscos, né? Quais são os fatores de riscos cardiovasculares? O coração é o que mais mata, né? Então, é um importante assunto na área de atuação de vocês, entendeu? E quanto mais o tempo passa, mais vem a modernidade, enfim, o nosso sistema cardíaco ele vai ser muito afetado, certo? Então, daqui uns dias, por exemplo, você vai da cozinha para o seu quarto, às vezes até de carro, né? Do jeito que está indo o mundo aí. Então, você vai deixando de fazer movimentos, né, importantes ao longo da modernidade, com a evolução mesmo, né? Então, as facilidades, vocês não passaram, são mais novos, mas assim, eu peguei a fase, por exemplo, de televisão começar a sair com controle remoto, entendeu? Então, assim, tudo foi começar moderno. O telefone era com fio, né? Era o orelhão da esquina. Hoje, você faz tudo aí, né, deitado no sofá de sua casa, você pede até as compras do supermercado, pede até comida. Tá? Então, o processo vem acompanhando também com a evolução
a modernidade também, que contribui para afetar o nosso sistema cardíaco, ok? Então, nós temos alguns fatores que não são modificáveis, né? No caso da idade, do sexo, gênero, por exemplo, o homem ele tem maior risco cardíaco, também é ligado ao processo hormonal, outros fatores, né, biológicos, o homem também tem esse processo a mais em relação a maior chance de ter um problema cardíaco, né? Histórico familiar, né? Essa herança genética também influencia demais. Os outros são modificáveis, né? Por exemplo, obesidade, dislipidemias, que são doenças ligadas a, por exemplo, a excesso de lipídios, né? O colesterol alto, por exemplo, diabetes, hipertensão, tabagismo, estresse emocional, nível de atividade física, que seria o sedentarismo. Então, são todos processos que dá para modificar, né? E vai contribuir demais para diminuir a probabilidade de uma pessoa, por exemplo, ter um risco de morte, né, cardíaco. Então, dá para trabalhar muito aspectos modificáveis aí. Tá? Aqui, todos eu tenho certeza que já passou pelo IMC, né? O IMC é uma base que é utilizado para nível de saúde da pessoa, tá? Essa questão da obesidade aí, ela já vem ultrapassada, né? Dá para alinhar, se eu pegar duas pessoas, por exemplo, comparar elas, duas pessoas de 100 quilos, né? A mesma altura, com a mesma idade aí, e só porque uma é obesa e a outra é muito forte, né? Parte muscular. Mas se eu pegar o parâmetro do IMC dessas duas pessoas, elas vão estar dentro do mesmo nível. E a gente não pode determinar dessa maneira. Então, o que é o IMC hoje em dia? Nível de saúde. Até uma pessoa que é muito forte, muito grandona, muito pesada, isso aumenta risco cardíaco. Tá? Então, a pessoa não pode também ter grande quantidade da parte muscular, não. Tá certo? Que também aumenta o nível de pressão arterial. Ok? Bom, o tratamento em si, pessoal, existe vários... Só um minuto. Ele tem que ser trabalhado, por exemplo, de forma multiprofissional, né? Hoje em dia ninguém perde peso através só da dieta, ninguém perde peso somente na atividade física, exercício físico, ninguém perde peso só com a parte farmacológica, enfim. Tá? Então, existe um processo multiprofissional mesmo, entendeu? Algumas mudanças a pessoa tem que fazer, por exemplo, mudança de estilo de vida, né? Orientação alimentar, que vem a parte daí do nutricionista ou do nutrólogo, limitação do tempo, né? Hoje em dia, TV nem tanto, é mais internet também, né? Aumenta a atividade física, que isso contribui para o aumento do metabolismo, né? Ou seja, o corpo dela vai gastar mais energia até de forma em repouso, né? Alguns aspectos podem entrar até a parte do farmacológico e o cirúrgico, né? Em outros níveis aí, em relação à obesidade, que contribui muito para doenças cardíacas, né? Então, na modificação do estilo de vida da pessoa, a pessoa vai ter algumas alterações fisiológicas, né? Por exemplo, vai diminuir o peso, né, em relação à composição corporal, o IMC vai diminuir, essa massa gorda e o percentual de gordura corporal ela também vai ser diminuída, e uma grande importância é a manutenção da massa magra. O que é massa magra? Só a parte muscular, né? Então, isso é muito importante porque a sua musculatura contribui pelo processo do metabolismo também, manter seu metabolismo alto, né? Gastar mais energia, tá certo? Eu não sei se eu passei para vocês, por exemplo, o nosso corpo, para manter 1 quilo de músculo nele, ele gasta mais energia, por exemplo, do que para manter depositado, claro, do que 1 quilo de gordura, né? Então, o músculo ele consome muita energia só para manter no seu corpo, tá? E quanto mais você ativa ele, dá estímulo para ele, mais ele vai gastar também, tá? O bannerzinho aqui faltam 10 minutos, mas se cair e não tiver encerrado, vocês voltam no mesmo link, tá?
Alguns aspectos sobre os lipídios, pessoal. Existe um aumento do colesterol bom, né, que é a lipoproteína de alta densidade, que é o HDL, e diminui os triglicerídeos, né? O triglicerídeo aí é aquela substância, né? Eu vou falar dessa maneira, aquela substância derivado, né? Produzido que virou gordura que está dentro da sua célula adiposa aí, né? A aptidão cardiorrespiratória, existe o aumento do VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, né? Quanto maior o seu VO2 máximo, melhor você tem uma capacidade cardiorrespiratória, né? E sua frequência cardíaca em repouso, a tendência dela é diminuir, né? Forma das modificações do estilo de vida. Algumas adaptações cardiovasculares que ocorrem, pessoal, tem esse estudo aqui, ó, em relação a alguns estudantes universitários, né, fizeram, por exemplo, a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio durante o exercício na postura ereta em atletas de endurance e estudantes universitários sedentários, antes e após 55 de treinamento aeróbico. Ou seja, pode ser uma atividade lá de ciclismo, né? Pode ser uma atividade de corrida, enfim, de caminhada. Então, a pessoa, ela fez essa relação, ela teve o quê? Principalmente os aspectos cardíacos delas, níveis de pressão arterial, ela deu e níveis de frequência cardíaca de repouso diminuíram. E compararam por exemplo, esses jovens aí, principalmente foram os jovens, né? Endurance, atletas de endurance, né? Ou seja, atletas que fazem uma atividade de resistência, o aeróbico, e compararam com estudantes universitários. Então, o que aconteceu? Um atleta ou um estudante treinado realiza um exercício mais intenso e consegue um consumo de oxigênio mais alto antes de alcançar uma frequência cardíaca submáxima, ou seja, abaixo dos 100%, geralmente perto de 85%, tá? Específica, comparado a um estudante sedentário. Vamos trocar em outras palavras. Quando se faz o exercício físico aeróbico, por exemplo, tá? Se comparar um estudante que faz atividade física regular, ou seja, e um estudante sedentário, por exemplo, esse estudante sedentário, ele faz o quê? Ele tem uma elevação muito forte em relação à frequência cardíaca durante o exercício e à pressão arterial, né? E esse consumo de oxigênio, por exemplo, ou seja, o estudante sedentário ele tem menos capacidade, certo? Da capacidade cardiorrespiratória, ou seja, ele vai entrar em fadiga mais rápido, tá? Outros fatores aqui, o volume sistólico e o consumo de oxigênio durante o exercício na postura ereta de atletas aeróbicos de resistência e estudantes universitários sedentários antes e após 55 dias de treinamento. Agora comparou a respeito do volume sistólico. Então, o que aconteceu? Aumento do volume interno e na massa do ventrículo esquerdo, consequentemente da expansão do volume plasmático. Então, esses estudantes sedentários, pessoal, eles tiveram aumento súbito, né, no volume sistólico. Lembra do volume sistólico lá, que a gente discutiu no débito cardíaco, né? Esse volume sistólico é a quantidade, né, de sangue que é bombeada durante a sístole, tá? Então, existe uma rigidez cardíaca reduzida, né? O tempo de enchimento diastólico, ou seja, o momento que as suas câmaras cardíacas sofrem uma dilatação para encher de sangue, né? Aumentado em virtude da bradicardia induzida pelo treinamento. Função contrátil intrínseca do coração aprimorada. Vamos colocar em outras palavras aqui para vocês. Esse coração, por exemplo, a pessoa que treina, né, tem um treinamento regular, pessoal, semanal, o coração dela vai ficar mais eficiente, né? A musculatura ela vai ficar menos rígida, quer dizer que ela tem maior capacidade de flexibilidade. Quando você tem uma maior
capacidade de flexibilidade na musculatura cardíaca, quer dizer que você exerce uma pressão menor, né? Em níveis de repouso, principalmente, seu coração ele tem o quê? Uma pressão menor. Porque se você colocar um coração muito rígido, a pressão interna aumenta. Tá? Então, existe o que também? Esse tempo de enchimento e de contração para empurrar o sangue, o coração vai ficar mais eficiente. A frequência cardíaca em repouso quer dizer que seu coração vai ficar mais eficiente numa frequência cardíaca menor. Ele vai ter maior capacidade de bombear o sangue, tá? Batendo menos vezes, ok? Então, por isso que existe o quê? Essa função contrátil do coração, ela se torna mais aprimorada, né, com o exercício físico regular. Lembrando que o seu coração, tá? O seu coração, ele vai ter um desenvolvimento com a maior carga de trabalho que você dá a ele, tá? Não é assim, professor, eu faço uma caminhadinha todos os dias durante 30 minutos. Mas vamos lá. Como vai dar uma carga maior? Quem dá mais uma carga de trabalho no seu coração? Por exemplo, você caminhar 30 minutos, aquela velocidadezinha baixa, né? Ou correr 20 minutos. Então, a corrida, ela dá um quê? Uma maior carga de trabalho no seu miocárdio. Então, ele vai desenvolver mais nesse processo da corrida, certo? Não quer dizer que a caminhada de 30 minutos é ruim para o coração, não estou falando isso. O débito cardíaco vai ter um aumento, né? Isso é significativo. Consequentemente, o débito cardíaco aumentou porque o volume sistólico aumentou e a frequência cardíaca também aumentou, né? Então, para resumir aqui, pessoal, tá aí as principais modificações do sistema cardíaco com treinamento, né? Aumento das dimensões das câmaras cardíacas, ou seja, átrios, ventrículos aumentou as dimensões, quer dizer que ele vai ficar mais eficiente, maior. Desculpa, pessoal, o ar-condicionado aqui tá. Então, o nosso coração, quando ele causa uma hipertrofia benéfica, né, por desenvolvimento cardiovascular com exercício físico, ele também vai aumentar as câmaras cardíacas. Aumento da espessura das paredes cardíacas, como eu já disse sobre o átrios e ventrículos. Aumento da área e peso cardíaco, então essa hipertrofia também vai alterar essa área e peso do coração. Formação de novos vasos sanguíneos, então essa produção de novos vasos sanguíneos, isso é muito benéfico, né? Seu coração ele vai ter maior capacidade de irrigação sanguínea também. Redução da frequência cardíaca em repouso, o coração vai ficar mais eficiente, aumento na eficiência de transporte de gases, aumento no débito cardíaco máximo, ou seja, seu coração tem maior capacidade, né, do volume, de trabalhar com o volume sanguíneo, o fluxo sanguíneo em si. Né, isso se torna um coração mais eficiente, justamente para transportar todas as funções dele, transportar nutrientes, transportar oxigênio, enfim, todas as funções cardíacas também vão ser aumentadas. E uma redução discreta na pressão arterial durante o exercício físico. Ok? Deixa eu voltar aqui com vocês. Não vi nenhuma perguntinha no chat, pessoal. Vamos lá. Pessoal, vai terminar a aula em 1 minuto, menos de 1 minuto, por favor, retornem, que eu preciso conversar com vocês a respeito da próxima semana, tá? Perguntas? Professor, quem tem excesso assim, de exercícios, ele pode causar problema cardíaco ou não? Excesso? É isso.